Será que é só eu que tô com esse sentimentozinho, cara, de frustração? Aquele empate amargo, sabe? Com sabor de derrota? Porque esse é mais um jogo que o Vasco poderia ter vencido, não venceu, e muito por nossa culpa, muito por nossas falhas. Claro, depois que faz o gol, o Vasco entrega a bola para o Curitiba, abdica de jogar e acaba sendo punido. Já dizia o Muricy Ramalho, a bola pune. O Vasco, bom, consegue ganhar mais uma posição na tabela. O Vasco está sem perder com o Renato Gaúcho, mas de todas as partidas, essa foi a que nós tivemos o pior sentimento. Vou trazer aqui os lances, vou comentar sobre algumas atuações e também vamos falar muito sobre Renato Gaúcho, que teve concedendo entrevista depois do jogo. Então, após a vinheta, eu volto aqui com muito para vocês nesse vídeo da manhã, dia 2/4/2026. Eu falei que a gente ia voltar a fazer os vídeos da manhã, mas hoje era aquele videozinho que seria muito mais pela obrigação do que pela vontade, porque o Vasco dessa vez, olha, conseguiu me irritar extremamente. Meu Deus do céu, que gol ridículo, né? É vinheta, vamos lá. Pô, deixa eu estrelar a água. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos. Desde já agradecendo aos quase 113 mil inscritos. E hoje, aqui nesse vídeo da manhã, a gente vai reagir a alguns momentos desse jogo de ontem, onde o Vasco deu molinho, poderia ter vencido, poderia ter vindo de Curitiba com os 3 pontos, mas o Vasco é aquilo. Alguém vai falhar em algum momento, principalmente quando o Vasco tem a oportunidade de matar o jogo e não mata. É por isso que o Vasco não consegue ganhar de 1-0, Cauê. Porque se depender do Vasco ganhar de 1-0, ou o Vasco vai empatar, ou o Vasco vai tomar a virada. E nesse jogo contra o time do Curitiba não foi diferente. Para você que está chegando aqui agora, resultado do jogo de ontem foi 1-1. E, cara, chega a doer, sabe? O coração. Deixa eu diminuir um pouco essa tela aqui, galera. Chega a doer o coração esse empate, cara. Se tem uma parada que até agora eu não consegui digerir, foi o empate que o Vasco sofreu aos 44 minutos do segundo tempo. E o Vasco teve o jogo na mão. Vasco que abre o placar logo ali aos 23 minutos do primeiro tempo. O Vasco começou bem o jogo. O Vasco tinha tudo para vencer o Curitiba. E, cara, dava aquela impressão que seria um jogo fácil. Mas é aquilo que eu falei, cara, no nosso pré-jogo. O Vasco, ele sempre encontra um motivo para poder tirar a tua paz. Aos 23 minutos, o Vasco mete 1-0, você vai pensar o quê? Com o Renato, o Vasco pelo menos vai controlar o jogo, vai ter uma boa saída de bola e vai aproveitar as oportunidades. Tudo grande, bola pro... E o Vasco teve, tá? Como eu disse, só vou tirar aqui a narração. O Vasco abre o placar com o Tietê, isso aos 23. E depois desse gol do Tietê, o Vasco teve outras oportunidades. Como essa daqui do Marino, que foi uma pena, cara. Essa bola, ela não tem entrado, sabe? Aqui eu lamentei, porque o Marino, isso é uma outra questão que eu vou trazer aqui para vocês. Eu queria saber da opinião de vocês se o Marino merece ser titular ou se a gente continua com o Nuno Moreira. Que para mim, olha, o Nuno dessa vez jogou na esquerda. E, cara, não jogou nada. E esse lance aqui do Marino foi uma pena essa bola aqui não ter entrado, galera. Ó, olha isso. Meu Deus do céu. E o Vasco, isso aqui, cara, foi aproximadamente ali aos 27, aos 30 minutos. O Vasco já vencia a partida, o Vasco estava próximo de abrir o placar. Eu não me recordo se esse lance, sinceramente, se ele foi antes ou depois do gol do Vasco. Mas além desse lance, mesmo com o Curitiba pressionando no segundo tempo, o Vasco ainda teve esse contra-ataque que a gente já debatemos um bocado, esse contra-ataque. É um outro lance também que, cara, não tem como você perder um lance desse aqui, ó. Olha isso, cara. Volta. Vou voltar aqui para vocês, só um minuto, foi mal.
É isso, cara. Meu Deus do céu, cara. O Mutano também poderia tocar a bola um pouco mais à frente, mas eu também nem sei se o Matheus França iria alcançar até aí. E pior esse lance, porque mesmo assim, o Coritiba todo desorganizado, olha onde está o Avelar aqui, sozinho aqui, ó, pedindo a bola. Olha o Avelar aqui, ó, na parte de cima aqui, ó, do vídeo. O Brenner tá de frente, ó. Rola de lado, pinta. O Brenner podendo trocar a bola para Avelar, aí o Brenner vai dar esse peteleco aí, ó. Mas tudo bem. Isso aqui é os 42 do segundo tempo. E aí o Vasco. Vasco da Gama, né? Ah, antes disso, o Léo Jardim já tinha salvado isso aqui aos 25, ó. Longe! Cara, uma baita de uma defesa. Só um minuto. Olha isso. E o Léo Jardim defendeu essa bola aqui. O Keno também perdeu um gol absurdo, né, galera? Aqui vai piorar. Pera aí. Olha agora. Olha onde o Léo Jardim foi buscar essa bola, ó. Defesa absurda do Léo Jardim. Mas, como eu disse, aos 42 o Vasco perde um gol. E aí toma o gol do empate aos 44 e 45 do segundo tempo, num misto, tá? Alguns dizem que o Léo Jardim falhou, eu acho que não falhou. O Mutano falhou e também o PH falha no lance, ele abandona a marcação, os dois, e aí o Saldívia acaba metendo um gol contra. Para mim, o Saldívia também falhou, empurrou a bola para dentro, mas de todos aqui que falharam, pelo menos entre o Mutano e o PH, o Saldívia é o menos culpado, já estava na furada, já estava na espinha, e aí empurra a bola, meu Deus do céu. Mas aqui, ó, Mutano com o jogador aqui, ó, e o PH também. Olha lá. Os dois largam suas marcações, ó. Mutano já tomou nas costas, o PH também já largou o boneco dele ali, ó. E aí o final da história você já sabe, né? Cantou na área, o toque pro meio. E o Vasco sofre um empate aos 45 do segundo tempo. E o Renato, na entrevista, falou isso daqui. Não, nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, como foi. Tivemos algumas boas oportunidades no primeiro tempo, o Curitiba teve um pouquinho melhor que a gente no segundo, mas o jogo estava controlado. É lógico que fica aquele... Poderíamos ter sido aqui com 3 pontos. Ah, claro que poderia. Mais uma vez nós tomamos um gol no final, da mesma forma contra o Cruzeiro, mas a equipe brigou, a equipe lutou, a equipe se comportou bem. O primeiro tempo, a gente tem a nossa maneira de jogar, independente de como joga o adversário, nós temos a nossa maneira. Então, no primeiro tempo nós tomamos conta assim, do jogo, principalmente no meio de campo, criamos boas oportunidades, fizemos o gol. Segundo tempo, como eu falei, eu sabia que o Curitiba ia se soltar um pouco mais, ia vir pro tudo ou nada. Nos comportamos bem, mas infelizmente... Cara, discordo, tá? O Vasco não jogou nada no segundo tempo, o time foi frouxo, jogou atrás da linha da bola. Até fazer o gol, o Vasco tinha um controle do jogo. O Renato aqui, claro que ele vai falar que o time jogou bem e tal, mas eu discordo pra caramba. Calma aí que tem outra do Renato aqui que eu vou botar antes desses comentários. Pera aí. Achei. Aqui, ó. E pra mim o Vasco deixou escapar a vitória. Empate amargo. Ó, vamos ouvir. Buscar as vitórias. Ele tem tido muito pouco tempo de trabalho, apesar da data FIFA, pouco tempo. Mesmo assim, a equipe tem se comportado bem, tem jogado bem. Conseguimos pontos importantíssimos, conseguimos, como você mesmo falou, nos 15 pontos que nós disputamos, nós ganhamos 11. Então é um número muito bom, até pela sequência de jogos que a gente teve. Mas a gente sempre pensa grande, né? Pensar grande é buscar sempre, em primeiro lugar, a parte de cima da tabela, buscar as vitórias para que, consequentemente, a gente suba ainda mais na tabela. No momento que eu cheguei, o Vasco estava em último lugar, com 1 ponto. A gente vem crescendo na tabela. Hoje, como falei, nós deixamos de escapar uma vitória, mas ganhamos 1 ponto, ganhamos até então mais uma posição na tabela. Isso dá uma confiança muito grande para o grupo. O importante é você não perder.
Lógico que fica aquele sabor que nós poderíamos ter aqui com mais 2 pontos, além desse que nós estamos levando. Com certeza. Mas também é sempre muito difícil, principalmente jogar fora de casa. Sabor de Cada rodada derrota. é uma decisão para todo mundo, não tem jogo fácil para ninguém, seja em casa, seja fora. O importante é que eu estou satisfeito com o que o grupo vem desempenhando, vem acrescentando e vem mostrando dentro de campo. Tanto é que a nossa crescente no campeonato, todo mundo está vendo. E a gente sempre trabalha, como falei, para buscar sempre as vitórias e subir cada vez mais e pensar sempre grande no campeonato. Tá aí, Renato, né, no seu discurso mostrando uma certa satisfação, mas para o torcedor ficou uma frustração. E desses jogos todos do Vasco, no comando do Renato, para mim esse foi o pior. Teve um comentário até do Luan lá na nossa live, que ele falou, né, que esse era o time do Diniz. E para mim, hoje não, no caso, né, porque eu tô gravando de madrugada, para subir 6 horas esse vídeo da manhã. Mas para mim, cara, o Vasco jogou com o mesmo comportamento nojento que o torcedor odeia. Um time que mete um gol, se acovarda, e ali fica tentando matar o jogo por uma bola. E também, cara, as substituições, por mais que a gente entenda que o Renato não tenha tantas opções, cara, uma coisa aqui que o Gustavo Dias, ele trouxe aqui no seu comentário no X, e eu concordo, não justifica, tá, galera? Você morrer com Rojas, JP, teve mais um aqui, rapaz, que não entrou. Rojas, JP, caramba, mas quem, cara? Deixa eu pensar aqui. Ó, esse jogo do professor Renato Gaúcho errou demais. Não existe você estar no banco com Rojas, o Adson. Você ter no banco Rojas, Adson, JP, e você lançar o Mutano do lado direito, praticamente, que no lugar do Marino, ainda que seja a posição dele, poderia ter entrado com o Adson. Eu acho que está mais pronto até para um jogo desse, no final do jogo, onde a gente precisava segurar o resultado e, de repente, ter alguém um pouco mais frio, um pouco mais maduro para poder tomar as decisões. Eu não sei se fosse o Adson no lugar do Mutano, no passe para o Matheus França, se a bola não ia chegar um pouco mais redonda, porque aí pesa um pouco as pernas. E também você morrer abraçado com o JP, sabe? E com o Rojas. Para mim, esses 3 jogadores poderiam ter entrado. Ele foi até o final com o Tietchan, que fez uma partida bacana no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que ele e outros jogadores caíram de produção. Ele tira o Nuno, sabe? E coloca o Matheus França. Poderia tirar o Nuno e colocar até mesmo o Adson, ou o JP no lugar do Tietchan, ou de repente o Rojas no lugar do Nuno Moreira, enfim. Você poderia ter dado um frescor ao time, mas com jogadores um pouco mais prontos. E ele pega, não mexe no meio campo, só tira o Hugo Moura, ele vai e coloca o Barros, sabe, no lugar do Hugo Moura, ele permanece com o Tietchan até o final, se eu não estiver enganado, e ele vai e tira o Nuno para a entrada do Matheus França. E no caso do Inestroso, ele bota o Mutano. Então eu não concordei muito com as mexidas do Renato Gaúcho também. Vai errar? Vai. Nem todo jogo o Renato vai acertar? Não vai. Mas eu acho que ele poderia ter tomado decisões melhores e ter trazido jogadores mais prontos para esse jogo. Eu sei que todo mundo merece minutagem. Eu acho que o momento do Mutano, o momento de outros jogadores, até do Matheus França, meu Deus do céu, se é que o Matheus França ainda tem momento, cara, poderia ser contra o Barracas. Eu preferia o Adson no lugar do Marino, que o Marino cansou. Eu preferia, de repente, o Rojas no lugar do Nuno e o JP no lugar do Tietchan. Você melhoraria bastante o meio-campo e trazia alguns jogadores também com certa qualidade que não iria diminuir. Eu acho que quando houve as mexidas, o Vasco caiu muito de produção. O Barros, né, no lugar do Hugo Moura, para mim não fez muita diferença, mas também não comprometeu. Agora, uma pergunta, cara, que não quer calar aqui, pelo menos nesse jogo, é a situação do Marino e do Nuno Moreira. Porque muita gente, olha, o Nuno tá jogando fora de posição. Cara, o Nuno jogou exatamente na sua posição e não jogou absolutamente nada. E eu queria te perguntar se, na sua opinião, nesse momento, o Nuno Moreira continua como titular ou você já traria
o Marinho para esse jogo contra o Botafogo. Assim terminou a primeira parte da 9ª rodada, onde o Vasco só pode ser ultrapassado pelo Grêmio, e o Grêmio pega uma pedreira, que é o Palmeiras. Mas ficou assim, pelo menos os resultados desta quarta-feira. O Botafogo venceu o Mirassol por 3-2, o Internacional empatou com o São Paulo 1-1, o Cruzeiro venceu o Vitória 3-0, o Bahia venceu o Atlético Paranaense por 3-0, o Curitiba empatou em 1-1 e o Fluminense venceu o Cruzeiro por 3-1. Então esse empate do Vasco contra o Curitiba, para mim foi, detalhe, tá? Dessas partidas aí eu acho que foi o resultado amargo, porque o Vasco teve a vitória na mão. Lembrando que a rodada se encerra nesta quinta-feira e hoje a bola rola de novo com Santos e Remo, Chapecoense e Galo, Palmeiras às 21h30 e Grêmio. É um jogo para o Vascaíno prestar atenção. E Bragantino e Flamengo fecham a rodada 9. E para a gente poder finalizar, vou trazer aqui a tabela do campeonato. Vasco da Gama, 12 pontos. O Vitória já perdeu, não passa mais. Corinthians já jogou, não passa mais. Botafogo e Internacional também já jogaram, não passa mais. O único que consegue passar o Vasco, que agora está na 8ª colocação, é o time do Grêmio. Bom, sábado o Vasco enfrenta o time do Botafogo em São Januário. Jogo pela 10ª rodada e precisa vencer o Botafogo. Vou até voltar aqui na tabela rapidinho, porque, né, o Botafogo, nesse momento, tem 9 pontos, e aí é um jogo de 6 pontos contra o Vasco. Se o Vasco vencer, dependendo da rodada, o Vasco pode chegar a 15 pontos e se meter naquele bolo ali importante, tá? Lembrando que o Palmeiras ainda joga, o time do Flamengo ainda joga, então a gente tem que ficar de olho nesses resultados aqui da galera de cima da tabela. O São Paulo já jogou, o Bahia já jogou, né, numa rodada, o Atlético Paranaense também, e o Flamengo ainda vai jogar. Curitiba, né, se tivesse perdido para o Vasco teria chegado a 14 pontos, estaria empatado com o Flamengo na 6ª colocação. Deu mole, né, cara? Porra, esse jogo ainda tá difícil de ser digerido. Bom, vamos voltar para cá agora sim. E aí eu queria saber da opinião de vocês. Quem atuou melhor, quem atuou pior, quem tem que sair. Muita gente reclamando que o Léo Jardim falhou. Na minha opinião, não falhou, tá? E aí tem a questão também do PH, né? Que vive também sempre mal posicionado, cara. O PH para mim fez mais uma partida abaixo. O Piton também jogou mal. Mas o Nuno Moreira, olha, o Nuno Moreira. O DVD também fez uma partida abaixo. Para mim ele começou até bem o jogo, mas depois caiu de produção. Eu queria saber da opinião de vocês. E aí? Quem vai para o banco, quem não vai? Qual seria o seu time ideal, já visando o jogo contra o Botafogo no sábado? E dá para vencer o Botafogo? Deixe aí nos comentários sua opinião. E tem aquele detalhe, né, meu irmão? O cobertor tá curto do Vasco. E para mim, cara, olha, para jogar 3 competições vai ser difícil. Espero que a molecada que for jogar ali a Sul-Americana faça um bom papel. No demais, 11 horas, nós estamos aqui de volta para uma super live. Beijo no coração, eu estou metendo no meu pé. Que Deus possa abençoar você e a sua casa nesta quinta-feira, no nome do Senhor Jesus. Eu fui que fui, galera.